Talvez você esteja no atual momento de trocar ou comprar uma placa de vídeo nova para melhorar o seu desempenho com a edição de vídeo. E no atual momento, falando de placas da Nvidia, a gente está na série RTX. Mas será que ainda vale a pena a gente investir em placas da série anterior, a série GTX? É isso que você vai descobrir aqui agora. Nesses últimos anos a gente viu uma evolução extremamente rápida quando a gente fala de GPUs, né? E desde o começo as placas de vídeo têm desempenhado um papel crucial no nosso trabalho de edição de vídeo, principalmente. Mas além disso, a gente viu as GPUs sendo usadas para diferentes fins, principalmente no mercado de jogos. A gente teve até aquela temporada de alta na procura pelas placas de vídeo para mineração de criptomoedas. E com essa alta desses dois mercados e a necessidade da evolução tecnológica para eles, nós editores acabamos surfando nessa onda também, né? Coisa boa. E também sofrendo quando faltaram placas para suprir o mercado. Só que nós estamos num período que eu diria que é um período de virada entre a linha GTX e a linha RTX. Muitos vão dizer que esse ponto já passou, porém eu tenho visto, principalmente de pessoas que estão começando na nossa área, a procura por placas GTX em vez de RTX. Só que é fundamental pra gente tomar uma decisão, a gente entender tudo que envolve esse mundo, pra gente saber se realmente é um bom investimento comprar uma placa da linha GTX ainda hoje. E se você gosta desses assuntos relacionados à edição de vídeo, a audiovisual, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar o seu like aqui pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Para começo de conversa, é legal a gente entender de onde que vieram essas evoluções das placas, começando pelas GTX, né? A série GTX teve início com o lançamento das primeiras placas de vídeo GTX 200, que vieram logo depois da série Nvidia GT, que inclusive foi a minha primeira placa, uma Nvidia GeForce GT 9800. Quando surgiu a linha GTX 200, foram as placas GTX 260 e GTX 280 que ofereceram melhorias significativas em comparação com as placas anteriores da série GT. Logo depois foi lançada a série GTX 400, que apesar de gastar bastante energia para a época, foi essa série que estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento das outras placas que foram lançadas na sequência. A série GTX 500, na minha opinião, foi uma das melhores, tinha um desempenho muito superior por um custo-benefício bem atrativo. Logo depois vieram a série GTX 600, GTX 700 e quando chegou na série GTX 900 foi quando a Nvidia realmente se consolidou como líder no mercado de GPUs. Muita gente teve uma placa da série 900, normalmente era a placa mais recomendada para se jogar os jogos da época que estavam em alta. E é aí que, na minha opinião, chega um momento que foi realmente revolucionário para nós que trabalhamos com edição de vídeo, quando foi lançada a série GTX 10. Deixa aí nos comentários se você já usou alguma dessas placas, a GTX 1060, a GTX 1070 ou até a GTX 1080. Inclusive, eu, até pouco tempo atrás, estava usando essa placa aqui, ó, GTX 1080 Ti com 11 GB de memória de vídeo. Cara, essa quantidade de memória numa placa de vídeo na época que foi lançado era literalmente revolucionário, porque a gente estava acostumado a trabalhar com placas de 3 GB, 4 GB de vídeo e de repente entram placas com 7, 8, 10, 11 GB, com milhares de CUDA cores para acelerar o nosso trabalho. Essa série de placas aqui mudou de verdade a vida não só das produtoras, mas principalmente dos freelancers, porque o custo-benefício dessa linha era muito bizarro com relação ao desempenho dela, sem contar que as placas sempre foram muito duráveis nessa linha. Tanto é que essa placa aqui tem pelo menos 4 anos de idade e tá funcionando perfeitamente, sem perda de desempenho. Então muita gente, quando foi comprar um computador para edição ou montar seu primeiro setup profissional, optou por placas dessa linha e fez excelentes escolhas, na minha opinião. Depois, um pouco mais recentemente, foi lançada a série GTX 16, também com preço mais acessível na época do que com relação à série GTX 10. Mas comparando hoje em dia, será que essas placas de vídeo GTX, especialmente a série 16 e a série 20, será que realmente vai valer a pena pegar placas dessas? Afinal de contas, elas geralmente têm preços muito mais acessíveis devido à data de lançamento ser mais antiga. Mas até que ponto isso vale a pena e o que a gente tem que considerar na hora de tomar a nossa decisão? Antes de continuar, eu tenho que te dar um aviso muito importante. Tá rolando 25% de desconto para você se tornar um aluno premium na Brainstorm Academy hoje. Essa é a oportunidade que você precisava para ter acesso ilimitado à nossa plataforma e garantir que você vai conseguir assistir os nossos mais de 120 treinamentos. Além desses 120 cursos que vão te ensinar sobre produção de vídeo, edição de vídeo, motion design, fotografia e muitas outras coisas, você como aluno premium tem acesso a
mais de 2.000 arquivos que você pode baixar e usar nas suas edições, lives e mentorias exclusivas, ferramentas, acesso à nossa comunidade, suporte premium, acesso garantido aos cursos futuros, desconto em parceiros e muito mais. E lembrando que tem certificados em todos os cursos. E para não ficar perdido em meio ao tanto de coisa disponível que tem lá dentro, nós temos as nossas trilhas do conhecimento, guias exclusivos para te ajudar a assistir as aulas na ordem certa, de acordo com os seus objetivos. Então corre, clica no primeiro link da descrição e aproveita os 25% de desconto, porque não vai durar por muito tempo. É fato que os preços vão variar significativamente com base no modelo. As placas de vídeo mais recentes da linha RTX, obviamente, tendem a ter preços mais altos devido às suas tecnologias mais avançadas. Como você pode ver aí pesquisando pela diferença entre a placa mais avançada da linha GTX e a placa mais avançada da linha RTX. A diferença é gritante. E a linha RTX da Nvidia veio com um monte de novidades, principalmente para quem joga. E foram essas novidades, essas mudanças tecnológicas que, obviamente, fazem com que as placas tenham um preço um pouco mais elevado. E o mais legal é que muitas dessas novidades são úteis para o nosso dia a dia de trabalho também. Inclusive foi com a linha RTX que a Nvidia passou a dar mais atenção para algo que eles já haviam criado na linha GTX, mas que agora efetivamente tem sido um ponto de bastante desenvolvimento da Nvidia, que são, por exemplo, os drivers Nvidia Studio. Vocês viram no vídeo que eu falei sobre os recursos Nvidia Studio, que tá aqui no card se você ainda não assistiu, mas basicamente agora com a linha RTX a Nvidia tá trabalhando muito mais focada em profissionais como nós e não apenas em jogos, como foi na linha GTX. Mas será que só por causa disso a gente não pode ou não deve investir numa GTX? Pra gente entender isso de verdade, a gente precisa avaliar o custo-benefício da sua escolha. Já deixa eu te falar uma coisa, as placas de vídeo da GTX podem sim ter um bom desempenho ainda hoje, tá? Quando a gente vai avaliar uma placa de vídeo para edição, o que a gente mais tem que observar é a quantidade de núcleos CUDA que vão ser responsáveis pelo processamento da imagem e dos gráficos ali da sua edição. Normalmente, uma maior quantidade de núcleos significa uma melhor qualidade e velocidade do seu playback, do seu render. Só que a quantidade de memória também é muito importante e também a largura de banda, porque não adianta nada você ter muita memória, porém uma largura de banda pequena que faça com que você acesse essa memória numa velocidade mais lenta. Então a combinação dessas três coisas é que vai ditar se a sua placa é boa ou não para edição de vídeo. E existem placas GTX que têm uma boa quantidade de núcleos CUDA, com uma alta quantidade de memória de vídeo e também uma largura de banda bastante boa. Pegando a GTX 1080 como um exemplo, essa daqui é uma placa com 11 GB de memória de vídeo, uma largura de interface de memória de 352 bits e uma largura de banda de 484 gigabits por segundo. Sem contar a quantidade de núcleos dela, que é de 3.584. Se a gente for comparar uma 1080 Ti com a RTX 3050, que é uma das mais básicas da linha RTX, a gente tá falando de uma placa que com 1020 núcleos a mais do que a RTX. A RTX tem uma largura de interface de memória de apenas 128 bits e a quantidade padrão de memória é de 6 a 8 GB. Então, olhando apenas para as especificações técnicas, para os números, essa GTX pode ter um desempenho melhor do que a RTX. Mas nem tudo que reluz é ouro, gente. Não dá pra gente olhar só para isso. O que eu quero que você entenda é que sim, essas placas mais antigas podem sim ter um bom desempenho, ainda mais se a gente comparar com as placas mais básicas, mais recentes. Porém, existem alguns pontos negativos que você precisa se ligar quando você estiver buscando por uma GTX, que às vezes podem até inviabilizar o teu investimento. Primeira coisa, placas da linha GTX têm disponibilidade limitada. Vai ser difícil de você encontrar placas a um bom preço, principalmente placas novas, tá bom? Muitas vezes você vai acabar tendo que comprar de segunda mão para ter uma série 16, para ter uma série 10, apesar de você encontrar algumas recondicionadas e algumas novas em diversos sites por aí. Porém, entra em jogo uma segunda condição que eu acho que é a principal, que realmente pode fazer com que você mude de ideia com relação a pegar uma GTX mais antiga. E não, eu não tô tentando te vender RTX aqui não, tô tentando te direcionar na sua melhor decisão, beleza? Qual que é esse ponto? É a compatibilidade de hardware. Mesmo que você pegue uma placa GTX mais barata, você precisa tomar cuidado para que os outros componentes do seu computador tenham compatibilidade com essa placa. Algumas placas GTX, principalmente as mais antigas, que naturalmente vão ser mais baratas, elas já não são mais compatíveis com os modelos de placa-mãe mais atuais que a gente tem hoje em dia. E principalmente, nada garante que as que hoje são compatíveis com as placas-mãe ou com processadores
computadores e outros componentes atuais, nada garante que elas vão continuar sendo compatíveis com as próximas gerações de hardware que estiverem sendo lançadas. Afinal de contas, toda essa cadeia de suprimentos de hardware que a gente tem hoje, eles sempre vão trabalhar com a tecnologia mais de ponta. É óbvio que ainda vão existir casos muito específicos que eles vão manter uma retrocompatibilidade, mas nem sempre isso é levado em consideração. Então, se a gente quiser uma garantia de vida útil mais longa, não dá pra gente apostar numa série mais antiga quando a gente fala de placa de vídeo. Isso é inegável, as GPUs RTX vão ter uma vida útil mais longa, principalmente pela compatibilidade com os hardwares futuros. E você vai poder trocar teu processador, trocar tua placa-mãe, trocar teu computador inteiro e manter a tua GPU se você quiser, porque com certeza, por elas serem mais recentes, elas vão poder ser utilizadas durante mais tempo com novos hardwares que forem sendo lançados, tá bom? Sem contar um detalhe muito específico relacionado às RTX, quando você sai dessa linha GTX e sobe para a linha RTX, a gente desbloqueia um monte de funcionalidades que a Nvidia criou para nós que trabalhamos com audiovisual, para nós que jogamos também. Então, mesmo que uma placa mais básica da RTX, sem contar que os próprios softwares que a gente usa, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, as desenvolvedoras não estão olhando para retrocompatibilidade. Essas desenvolvedoras vão sempre trabalhar com o que há de mais novo. Então, é muito provável que, dada a proximidade que essas empresas têm, eu não tô dizendo que existe uma parceria, eu não sei dessa informação, mas há uma proximidade, a Adobe sabe do que a Nvidia tá fazendo e vice-versa. Então, é fato que hoje as versões mais atuais do Adobe Premiere, por exemplo, têm um desempenho muito melhor com placas RTX do que com placas GTX, porque a arquitetura do software, as ferramentas estão sendo desenvolvidas em cima dessas placas mais novas. Não quer dizer que a GTX não vá funcionar, porém a RTX vai funcionar melhor, é esse que é o ponto. O mesmo vale para o DaVinci Resolve, que também eu tenho percebido um estreitamento de laços entre a Nvidia e a Blackmagic, e muito do que está sendo disponibilizado para o DaVinci Resolve, agora nas versões mais recentes, faz uso principalmente de recursos de inteligência artificial que as RTX têm acesso. Então, se você não tem uma RTX, você vai ter mais dificuldade de rodar essas funcionalidades, tá bom? Mas lembrando que aqui nesse vídeo a gente está falando de Nvidia, porém existem outras possibilidades de outros fabricantes que você pode testar ou buscar opções que também façam sentido aí pro teu setup. Porém, quando a gente fala de edição de vídeo, eu destaco a importância de você trabalhar com placas da Nvidia, porque, como eu falei, existe sim uma proximidade dessas empresas que desenvolvem os softwares de edição que a gente usa com a Nvidia, tá bom? Então, afinal de contas, vale a pena investir numa GTX para edição de vídeo hoje? Na minha visão, existem mais contras do que prós para isso. Então, faz mais sentido você ir direto para a linha RTX do que voltar para a linha GTX. O que não significa que você não possa comprar uma GTX, tá conseguindo entender? Porque tem placas da linha GTX que podem te dar um desempenho interessante para caso você esteja aí com a grana curta e não possa investir numa placa mais recente, tá? Até porque mesmo com uma GTX, você vai conseguir trabalhar para conseguir levantar uma grana e comprar uma RTX no futuro. Mas pensando nessas novas features que você vai liberar, pensando na compatibilidade, no tempo de vida útil dessas placas, a RTX acaba sendo um investimento mais inteligente do que a linha GTX mais antiga, tá bom? Mas se você usa uma GTX hoje, compartilha aqui embaixo como que tá sendo a sua experiência com essas placas mais antigas. Eu compartilhei com você a minha, até pouco tempo tava usando aí a GTX 1080 e eu queria saber de você aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final, e se você quiser dar uma olhada no que as placas de vídeo RTX podem melhorar o nosso trabalho de edição de vídeo, então acessa esse vídeo que tá aparecendo aí na tela nesse momento que você vai ver tudo em detalhes, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!